Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Quero saudar os irmãos com a paz do Senhor Jesus, e em especial nossas irmãs de Alegre do Lar. Como é de costume, nas quarta-feiras a gente se encontrava ali na igreja, se reunia para fazer nossos artesanatos, de vez em quando nossas visitas e também nossas devocionais. Mas como agora a gente tem que ficar um tempinho em casa, né, que a gente venha ter esse tempo, esse mais tempo com o Senhor. E a nossa devocional de hoje tem como tema tempo de arrependimento e conversão. Nosso texto base se encontra no livro de Lucas 15, do 11 ao 32. Eu vou estar lendo o verso 24, que diz: Porque este é o meu filho, estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. Essa parábola, essa história, fala de um jovem, né, que pediu ao seu pai parte da sua herança para ir morar só, para viver só, para desfrutar daquilo que ele tinha vontade, né, tipo, vou viver minha vida e não vou prestar conta dela a ninguém. Então, assim, o pai atendeu o seu pedido, deu a sua parte da herança e assim ele foi embora, deixou o pai e seu irmão e foi viver sua vida. Mas lá no verso 14 diz que o dinheiro acabou, a herança acabou e ele se encontrava sozinho, sem dinheiro, sem ninguém, ele se encontrava só. E lá no verso 15 diz assim: E foi, e chegando-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos apacentar os porcos, e desejava encher o estômago com as comidas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava. E tomando em si, disse: Quanto os empregados do meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço. A palavra de Deus diz que teve um momento que ele se encontrou como os porcos, né? Ele encontrou uns cidadãos, certas pessoas, que mandou ele apacentar os porcos. Então ele foi, mas ele estava com tanta fome que ele sentiu vontade de comer a comida dos porcos. Então ele se encontrou com os porcos, né? E naquele momento ele caiu na real, como diz lá no verso 17. Ele caiu em si. Ele viu, né, a situação em que ele se encontrava, ele começou a refletir: nossa, eu estou assim nessa vida, enquanto os empregados do meu pai têm o melhor pão, ou seja, os empregados do meu pai estão vivendo melhor do que eu. Vou voltar para a casa do pai, vou me redimir, vou pedir perdão, como tem lá no verso 18, né, que diz: levantei-me e irei ter com meu pai. Então ele diz: vou me embora de encontro com meu pai, vou pedir perdão e vou dizer para ele que eu pequei contra ele, pequei contra o céu e não sou mais digno de ser chamado de filho. E assim ele fez, e disse que ele foi, e logo de longe ele encontrou o pai, ele viu o pai de longe, e diz que ele se moveu de íntima compaixão, e os dois se abraçaram, né? Eles se encontraram, e ele correu, né, encontrou com o pai, abraçou, e eu creio que naquele momento ali foi uma mistura de sentimentos, de alegria e de arrependimento da parte do jovem. E da parte do pai, o que eu vejo foi a alegria daquele pai, dizer assim: meu filho voltou, como diz lá no verso 24. No verso 22 diz assim, antes do verso 22, né? Ele encontrou com o pai e já foi se redimindo. Pai, eu pequei contra o céu, pequei contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Me trata pelo menos como um dos teus empregados. E o que é que o pai diz? O pai diz assim: coloca a melhor roupa, como diz no verso 22. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa o melhor vestido e o vestiu, e pondo o anel na sua mão e alparcatas em seus pés. E trazei um bezerro cevado, e o matei, e o comamos e nos alegremos. Porque este é o meu filho, estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a se alegrar. Enquanto o filho se redimia, mas o pai simplesmente disse: vai, nas minhas palavras, né? Vai, bota uma roupa nova, toma um banho, veste uma roupa, as melhores vestes, toma um anel, colocou logo um anel em seu dedo, calça um chinelo e vamos festejar. Vamos chamar os servos, né, os empregados dele, e disse assim: pega o melhor boi, o que tiver aí, vamos fazer um banquete, porque o meu filho está de volta. Ele estava morto e reviveu. Ele estava perdido, mas foi encontrado. E a palavra de Deus que me chama a atenção é isso. É o pai, porque naquele momento o filho vinha de encontro com o pai,
né? Ele viu o pai distante, sujo, com fome, porque estava lá com os porcos. E o pai o abraçou e o beijou, colocou em seus braços, e grande foi a alegria. E deu as melhores vestes, fez aquela festa, aquele banquete. E trazendo para nossas vidas hoje, que nós vamos ser como o pai. O pai aqui me chamou a atenção. Por quê? Porque em nenhum momento ele questionou o filho. Nenhum momento ele disse assim: cadê a herança que eu te dei? Tu não disseste que ia viver tua vida sozinho? Por que tu voltaste? Mas ao contrário, o pai o abraçou. O pai não foi o julgando. O pai não foi logo criticando, não. O pai foi cuidar. Que esse venha a ser o nosso dever como igreja. Que esse venha a ser o nosso dever como os verdadeiros cristãos. Se pôr no lugar do Pai e cuidar daqueles que precisam. Quantos e quantos estão precisando de nós nesse momento? E muitas das vezes nós se encontramos como? Em casa, no nosso conforto. Eu sempre tenho o costume de dizer, primeiro para trazer uma palavra, Deus tem que falar comigo. E Deus falou comigo através dessa devocional. Que nós possamos ser como esse Pai. Acolher, abraçar, né? E esquecer um pouco aquela... você fez isso, você fez aquilo. E muitas vezes o nosso costume é esse, apontar. Aí é que entra, né, o arrependimento. Da parte do jovem, houve o arrependimento e conversão, né? Para glória de Deus, ele se arrependeu e voltou para casa. E que a gente possa estar sempre nos caminhos do Senhor, né? Esse jovem, ele foi passear, mas ele voltou. Pelo mesmo caminho que ele saiu, ele voltou. Então, que nós, nessa noite, possamos estar orando por aquelas pessoas que um dia estavam na casa do Senhor, que um dia estava fazendo a obra do Senhor e hoje se encontra fora, mas que a gente possa estar orando e intercedendo. E quando eles voltarem, que a gente possa fazer uma festa, que a gente possa fazer como a palavra de Deus diz, se alegrar. Porque lá no verso 24 diz: porque este é o meu filho, estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a se alegrar. Então todos, creio que a maioria que estava ali se alegrou, porque ele tinha voltado para casa, voltou para o caminho, voltou de volta para os braços do Pai. Então que essa palavra abençoe sua vida, assim como ela me abençoou, e que nós possamos se encontrar aqui, no lugar do Pai, porque nós somos verdadeiros cristãos em Cristo Jesus, e que nós possamos, que possa vir um verdadeiro arrependimento, que possa haver a verdadeira convenção, que nós vamos ser convertidos de verdade e não convencidos, né? E aqui na revista diz assim: Cristo nos convida a mudar de direção e de vida. Cristo nessa noite convida a mim e a você a mudar de direção e mudar de vida, junto com o Espírito Santo de Deus na nossa vida. Então que Deus abençoe a sua vida, abençoe a sua família, e que essa palavra venha edificar e que possa ver a mudança, aquilo que precisa ser mudado, que o Senhor venha mudar, e que a gente venha estar sempre com braços abertos, né? Esperando, como igreja, que a gente possa vir acolher e vir cuidar de cada uma dessas pessoas que precisam do amor de Cristo, uma palavra, de uma oração. E que Deus abençoe. Beijo, um cheiro e fiquem com Deus.